Decida. Agora eu queria entender, eu li algumas coisas, eu não sei o que é real e o que não é. Aquele controle remoto que mostraram, era controlado à distância? Vê se você acha essa foto desse controle, Lene. Não, Como funcionava a operação? Eram só os turistas lá dentro, tinha um comandante, um cara que pilotava, a pilotagem como que funcionava? Eles eram uma equipe eles eram 5 pessoas, Tá. né? Falando passado, porque infelizmente já não estamos aqui. Eles eram 5 pessoas. Então você tinha o comandante, digamos assim, o encarregado de conduzir o submersível e mais 4. Desses 4, 3 eram claramente turistas. Não no mau sentido, mas turistas. Sim. Pessoas que pagaram para visitar o Titanic. O quarto era um pesquisador, também um historiador, mas é um pesquisador, uma pessoa que conhecia muito bem a história do Titanic. Olha lá, é isso mesmo? É isso aí. Cara, mas não me passa muita confiança. Pois esse é o ponto. As pessoas... Parece aquelas coisas da China, né, velho? Pois é. O controle do PlayStation 3 da China. É uma imitação de um controle bom, né? Agora, o mais irônico de tudo é o seguinte: o quinto passageiro era o próprio dono da empresa. Exato, se ele não confiasse, né? Pois é, ele era o 5º passageiro. Inclusive foi o último a ser confirmado. Né? Ele era o próprio dono, criador do projeto, não do projeto, mas o maior divulgador das expedições era ele próprio. Na internet tem vários vídeos dele mostrando o interior do submersível, etc. Ele mostra esse controle de videogame, ele fala, para cima, para baixo, igual um jogo, para cima, para baixo. Agora, eu vou lhe falar uma coisa. As pessoas ficam muito impressionadas, dizem, como é que pode um negócio ser conduzido por um joystick de videogame? Isso não me choca muito, não, porque o material é plástico, mas na verdade o que interessa é o comando, né? E era tudo, pelo que eu vi nos vídeos que eles apresentaram, era tudo Bluetooth, etc. Tal. Isso não me choca muito, não. O que mais me impressiona é a concepção como um todo do projeto da expedição. Que para mim sempre pareceu muito arriscada. É muito sujeito a falhas, né? Muito. Não é uma coisa que precisa dar muita coisa errada para dar merda. Não, geralmente as catástrofes, os acidentes vêm assim, combinação de 3 coisas que deram errado. Se o Lito aqui falar sobre acidente aéreo, é um monte de coisa. O Lito que eu digo, né? Assim, não é uma coisa. Um problema não derruba um avião. Exato. 5 problemas juntos derrubam um avião. Né? Aqui, eu diria que não precisa de 5. Porque você está numa situação muito e a gente não delicada. Está falando é uma situação diferente de um voo, é uma situação muito mais limite. Muito mais. Mas seria mais perto de um astronauta, por exemplo, dentro de uma cápsula. Mais ou menos. Mal comparando, sim. E eu acho que o astronauta está muito mais seguro. Tem mais pessoas envolvidas na operação de controle e monitoramento dele do que alguém descendo a 4.000 metros. Ele consegue colocar uma roupa e sair da nave. Veja bem. Não tem como, né? Veja bem, o fundo do mar é a parte menos explorada do nosso planeta. Deve ter um motivo, né? Que é esse. É difícil. É difícil, é arriscado demais, né? E principalmente numa profundidade de 4.000 metros. O maior submarino, o submarino mesmo, aqueles grandes que levam 100 tripulantes, militares, etc. Nuclear? Os mesmo nucleares. O que vai mais fundo vai 900 metros. Ah, é? Eu achei que ia muito mais fundo. 900 metros. Você já teve alguns acidentes, tragédias, né, envolvendo submarinos que eles implodiram também, porque eles passaram do limite da profundidade, não porque eles quisessem, mas por um problema, né? Um defeito, e aí eles implodem, né? Que é mal comparando, foi o que aconteceu aqui. Tecnicamente, esse submersível estava habilitado a descer a 4.000 metros, tanto que já havia descido antes. Porém, começa a surgir agora informações, não sei até que ponto confiáveis ou não, de que ele já havia apresentado problemas antes. Ah, é? Você não sabia. Inclusive, teria passado por alguns reparos, que é uma coisa extremamente delicada num equipamento desse, você fazer um reparo, né? Passar um Duremon. Super Bonder. Vou meter um Super Bonder aqui, um Duremon. Super Tape, né?
Silver tape, cara. Se fosse no Brasil, tava todo mundo falando, tá vendo? O Brasil é um jeitinho. Não é, né, cara? Nossa. Mas, sim, existe um conteúdo de... Não sei se é irresponsabilidade, mas de menosprezo do risco nessa situação. Que não pode, né? É porque você falou, o mar exige respeito, muito respeito. E o fundo do mar mais ainda, né? As pessoas que compram meu livro às vezes comentam comigo e falam assim, pô, eu li teu livro de desistir. Tem algum vídeo disso para mostrar? De antes, assim, de... Tem vídeo dele do Rush, que é um... Como que ele procura lá pra gente... você pode botar Ocean Gate, talvez. Ocean Gate, vê se acha algum videozinho. Eu queria ver se mostra o interior dele. Sim, tem. O próprio Rush, que foi uma das vítimas, ele apresenta o interior inteiro do submersível em detalhes. O interior seria isso daqui, ó, mais ou menos, o tamanho desse estúdio aqui? Não, ele é mais estreito, né? Ele tem 2 metros e pouco de largura, mas você tem que descontar as paredes, né? Que é tubular, né? É tubular, o teto é mais ou menos aqui. Não dá pra ficar em pé, então? Não, só sentado no chão. Nossa, claustrofobia total. Então, o que me impressiona muito não é tanto o joystick. O que me impressiona mais, assim, digamos, irresponsabilidade ou falta de noção, talvez, é a coisa como um todo, entendeu? Talvez eles tenham negligenciado demais a questão de problemas que já haviam acontecido antes para que não acontecesse de novo. O próprio dono da empresa, uma das vítimas, confidenciou que eles andaram relevando algumas coisas. A gente não sabe até que ponto que as coisas são verdade ou não. Eles falam que a escotilha, a janelinha dele não teria capacidade de aguentar 4.000 metros, mas já havia aguentado antes. Né? Tava no limite, então. O fato é que surgiu algum fato novo que não aconteceu nas expedições anteriores que resultou na tragédia, que resultou na implosão. E eu acho que isso está ligado a uma falha do equipamento, uma falha estrutural. Estrutural. Exatamente. Não pode ser... não pode ter chocado com alguma coisa no caminho. Não. Dificilmente. Não. No caminho, antes de chegar nos 2.000 metros. Não tem nada. Porque... Para perfurar o causar dano no negócio. Você está a 800 quilômetros da costa, não vai topar com nada ali. Para mim houve uma falha estrutural. Né? Olha só. Não dava para ter um cabo ligando, alguma coisa de um backup assim? Pois é. Eu não sei te falar isso, tá? Porque parece que o do alguns antigos batiscafos, que eram os primitivos, os submersíveis, eles tinham um cordão umbilical, né, que ligava, que é o mesmo cordão umbilical que liga os mergulhadores que fazem trabalho no fundo do mar, em plataforma de petróleo, ali, né? Eles ficam ligados pelo cordão umbilical, né, e tudo mais. Nesse caso, eu acho que seria tecnicamente impossível, dada a profundidade. 4 quilômetros. 4 quilômetros, é verdade. Entendeu? Como que vai? E talvez representasse até um risco, porque você pode virar vítima do próprio cordão umbilical, de você se enrolar nele. Entendi. Porque, veja bem, eu li muito sobre depoimento de quem já fez essa expedição, dizendo que mesmo quando você chega ao Titanic, você não deve de jeito nenhum se aproximar muito, porque a chance de você se enroscar e ficar preso em alguma coisa... Você tem exatamente. Você tem a corrente que te movimenta, né? Existe a corrente, mesmo no fundo do mar, né? Muito intensa, dependendo do local que você está. Lá tem várias correntes, confluência de correntes. E você tem muitos detritos. Então a chance de você enganchar um rotor, que é o hélice dele, num ferro muito grande. E se enganchar, você não sai. Não tem ninguém que vai lá fora empurrar, entendeu? Então, o risco de você se aproximar, é isso aí. Aí, Helene. Estamos vendo. Aí a escotilha, né? Isso. É a aí porta que abre. Entra por aí. E aí você... Isso. Pena que não tem o vídeo que o próprio Rush apresenta. A chance de você entrar aí se te pagassem $100 mil. Pagassem pra você. Putz, $100 mil. $100 mil. Você sabe que deu merda, mas você não sabia. Eu
Zero. Não, eu $100 mil eu acho que eu dava uma balançadinha. Mano, não tem... Cara, eu já tenho medo... Bom, os caras pagaram 250. Eles pagaram. Pagaram ainda pra ir. Mano, olha o negócio, é um tanque, Você sabe que quando começou essa história, antes de ontem, um amigo meu mandou uma mensagem pra mim e ele dizia assim, ele falou pra mim assim, vem cá, responde pra mim com sinceridade. Se o cara te oferecesse esse passeio de graça, você iria? Eu ia te fazer essa pergunta. Aí eu respondi pra ele o seguinte, falei, eu tenho certeza que eu ia me arrepender o resto da vida, mas eu não iria. Por causa disso, da chance de dar merda. Pelo seguinte...